Olá, pessoal. Meu nome é Silvio Mota, eu sou professor de Direito Constitucional, inclusive, claro, aqui do site eu vou passar, e hoje nós vamos iniciar um novo curso de Direito Constitucional. A minha proposta nesse curso para você é estabelecer desde critérios mais básicos até a compreensão do próprio texto da Constituição. É um curso de Direito Constitucional para iniciantes que visa atingir principalmente os candidatos a concursos públicos de nível médio. Se você está começando a estudar Direito Constitucional agora, mesmo que você esteja interessado em pleitear um cargo público de nível superior, que exige a escolaridade de nível superior, aconselho você a assistir esses 2 primeiros módulos desse curso. Isso se você nunca viu direito na vida, se você realmente acreditava até bem pouco tempo que direito era o contrário de esquerda. Então a gente vai começar do básico, bem do básico mesmo, para auxiliar você, praticamente pegar a sua mão e auxiliar você a dar os primeiros passos para a compreensão da ciência jurídica como um todo e especificamente do direito constitucional. Então vamos começar pelo mais simples, né? O que efetivamente é o direito. O direito é uma ciência. O que o direito estuda? Sobre o que recai o interesse jurídico. Quando um aluno entra numa faculdade de Direito, lá no primeiro período da faculdade, quais são as primeiras coisas que ele tem que aprender? Quais são os princípios gerais que norteiam essa ciência, o direito? Pois bem, você tem uma noção muito intuitiva de que o homem é um ser gregário, que o homem é um ser social, que o homem precisa se agregar a outros homens, pelo menos como regra geral. Uma das características do ser humano é a sociabilidade. Pois muito bem, o direito, ele procura regulamentar essas relações denominadas humanas, essas relações sociais. Então, é importante que você entenda que desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, todos os dias, você está permanentemente se relacionando com outras pessoas, ainda que de forma indireta. Então, a relação social, ela é inerente ao cotidiano, à rotina de quase todos nós. Não sei que você se mude lá para o alto de uma montanha, não é? E se isole, você permanece constantemente em relação social. Tem gente que permanece em relação social até quando está dormindo, porque ronca demais, incomoda o outro, enfim. Então a relação social, ela faz parte da nossa realidade. O direito, ele não se ocupa de estudar esse tema, a relação social, as relações humanas. Esse é objeto de uma outra ciência chamada sociologia. A sociologia estuda o fato social, estuda a relação social. Mas partindo desse conceito intuitivo de relação social, a gente talvez consiga, de forma mais fácil, compreender o que o direito efetivamente estuda. Porque o direito estuda um tipo de relação social diferenciada. Essa relação social diferenciada é denominada de relação jurídica. Então, o tempo todo, a gente vai falar aqui de relações jurídicas. Então, é muito legal a gente começar por aí, né? Tentando entender como se desenha esse conceito básico, fundamental de relação jurídica. Então, vamos continuar no raciocínio. Você está no ponto de ônibus, você está em relação social. Você está andando pela rua, você está em relação social. Mesmo que você esteja sozinho em casa, no seu apartamento, fechado lá, você está em relação social, porque existem vizinhos que limitam, circunstanciam e, de certa forma, vigiam a sua conduta social. Então, a relação social é inerente à condição humana, como eu disse no início, pelo fato de ser um homem, um ser gregário, um ser que vive em sociedade. Muito bem. Agora, a gente pode evoluir para um conceito um pouquinho mais específico de relação social, o conceito de relação jurídica. Quando você está no ponto do ônibus, você está em relação social.
Quando o ônibus se aproxima e você faz esse movimento para que o ônibus pare e você coloca o pé no estribo do ônibus, você permanece em relação social, mas você ingressa numa relação jurídica. Então, eu preciso que você perceba que ao longo do seu dia, você vai entrar e sair constantemente de relações jurídicas. Então, a relação jurídica, ela faz parte, por assim dizer, do seu cotidiano também. Eu só preciso que, a partir de agora, para que você comece a compreender o mundo jurídico, você faça uma distinção, que às vezes é muito sutil, entre a relação social, aquela que intuitivamente você compreende, mesmo que você nunca tenha estudado sociologia na vida, da relação jurídica, que é a relação que interessa para a gente aqui, ou vai interessar para a gente a partir de agora. No momento que você coloca o pé no estribo do ônibus, se estabelece ali uma relação jurídica. De um lado, num dos polos da relação jurídica, você tem o consumidor, aquele que pretende usar, o usuário do serviço de transporte coletivo. No caso, você, que é uma pessoa como eu, é uma pessoa que a gente chama de pessoa natural ou pessoa física. Do outro lado, no outro polo da relação, há uma pessoa que é uma ficção jurídica, uma pessoa jurídica, uma empresa de transporte coletivo, que é concessionária de um serviço público. Essa concessão é dada por uma outra pessoa jurídica que representa o poder público, pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a União, depende do tipo de ônibus que você está tomando. Se é um transporte intramunicipal, é o município. Se é um transporte intermunicipal, é o Estado-membro. Se é um transporte interestadual ou internacional, é a União. Então, existe uma pessoa jurídica de direito público que concede o serviço a uma pessoa jurídica de direito privado, que é quem figura ali como na linha de frente daquela relação jurídica. Então, há ali naquele momento estabelecido um contrato de transporte, onde há um trajeto pré-pactuado, um preço pré-pactuado e uma responsabilidade civil por qualquer coisa que aconteça com você, usuário do serviço, durante aquele transporte. Então, há que se perceber aqui que essa concepção, por assim dizer, do transporte é uma concepção jurídica. E aí, quando você começa a despertar a sua atenção, né, a olhar com olhos de ver para as relações jurídicas que você entra e sai durante o seu dia, você vai começar a raciocinar juridicamente melhor. Porque essas relações jurídicas, elas têm princípios, têm regrinhas, têm normas específicas que não se aplicam necessariamente às regras e aos princípios que regem as relações sociais. Então, o que é uma relação jurídica? Vou representar aqui graficamente para você, olha para cá. Uma relação jurídica, se eu fosse representar graficamente, eu diria assim, uma linha que liga dois polos. Então, eu tenho um polo ativo e um polo passivo. Então, esses dois polos, hipoteticamente considerados, relacionados por essa linha aqui, a isso a gente dá o nome de relação jurídica. Então, a relação jurídica, ela faz parte da sua vida. E é uma relação social diferenciada. Espera aí, professor, eu não estou entendendo bem. Quer dizer, o que o direito estuda, então? O direito estuda essa relação jurídica. Mas essa relação jurídica é uma relação social diferenciada. O que significa dizer, em essência, é o seguinte: nem toda relação social é uma relação jurídica, mas toda relação jurídica é preliminarmente uma relação social. A diferença é que o vínculo que liga as partes, os polos, as pessoas numa relação social, é o vínculo social, o vínculo moral. Já numa relação jurídica, esse vínculo é o vínculo legal, o vínculo contratual. A lei, o contrato, são algumas das fontes informativas dessa ciência, o direito.
Então, o fato jurídico, ele é a expressão concreta de uma fonte abstrata. Então, o direito, como toda ciência, possui fontes informativas, fontes normativas. A lei, as leis, os contratos, os costumes, os tratados internacionais, a Constituição, que é a lei das leis, como nós veremos, são algumas das fontes do direito. A doutrina, que é aquilo que as pessoas que estudam direito escrevem a respeito do direito, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, em determinado sentido, em determinados casos, que acabam se consolidando em súmulas, que são decisões jurisprudenciais reiteradas, de tanto tribunal decidir da mesma maneira, ele acaba editando lá uma súmula, que é uma referência jurisprudencial. Então, quando você vai promover uma ação judicial, você já sabe, opa, aquele tribunal entende sobre esse assunto, isso. Se eu quero aquilo, não adianta, porque o tribunal entende isso. Eu vou perder meu tempo e meu dinheiro tentando aquilo, se a súmula diz isso. Então, a ideia da relação jurídica passa por essa compreensão, digamos assim, muito básica. Eu sei que eu estou sendo extremamente primário aqui, mas o objetivo desse curso é esse, eu estou me permitindo isso, passa por essa ideia de relação social. Então, quando você está andando pela rua, você está em relação social. Quando alguma coisa desperta a tua atenção na banca de um comerciante ambulante, você permanece em relação social, mas você ingressa ali numa relação jurídica. Num polo eu tenho um promitente comprador, consumidor, você no outro polo o promitente vendedor, o ambulante. Um vínculo jurídico contratual que se consubstancia num contrato de compra e venda de bem móvel, fungível, consumível. Uma caixa de bombons não é um bem infungível, inconsumível, não, é um bem consumível, uma relação de consumo. E no momento em que eu tiro o dinheiro do bolso e entrego para o ambulante, ele me põe num saquinho a caixa de bombom e me entrega, nesse momento se consolida uma relação jurídica, e essa relação jurídica ela pode ou não ter consequências relativas à responsabilidade pela qualidade do produto, pela validade do produto, pelo consumo do produto, pelo acondicionamento do produto, acerca da veracidade do produto, se o produto é um produto verídico, é um produto pirata, enfim. Há uma série de consequências, tanto para quem vende quanto para quem compra, inclusive consequências que podem se espraiar no âmbito do ilícito penal. Então, há embutido naquele ato de comprar uma caixa de bombons na banca de um comerciante ambulante, no meio de uma avenida, existe toda a possibilidade, potencialmente toda uma consequência jurídica do ato. Nesse ato mais corriqueiro, mais banal, que todo mundo pratica todo dia, quando comprar um pãozinho na padaria. Quando eu compro pãozinho, eu estou adquirindo um bem. Quando eu compro o sanduíche pronto, eu estou adquirindo um serviço. E a relação jurídica sobre a propriedade ou a aquisição do bem, a transição do bem, da propriedade do padeiro para a propriedade do consumidor é a relação jurídica sobre a prestação do serviço e o consumo daquele sanduíche no local em que ele está sendo prestado é outra. E aí você começa a perceber as nuances, as peculiaridades, as singularidades das relações jurídicas. Então, é uma ciência complexa, claro que o direito é uma ciência complexa. A sociologia também não é? O problema é que a sociologia ela traz exemplos mais corriqueiros, né? O direito ele tem exemplos mais específicos, menos genéricos. Então, há uma preocupação inicial, que é a da gente definir, não é, o conceito de relação jurídica como objeto de estudo genérico, em sentido amplo, do direito. Então, na próxima aula, a gente vai buscar a definição de relação jurídica. Até lá.